Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver em mais essa oportunidade do estudo e que possamos ter um encontro altamente proveitoso para todos nós. Vamos dar início ao nosso estudo fazendo a leitura de uma página do livro Fonte Viva.
o estudo de número 166. Sigamo-lo. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa, considerada isoladamente, pode gerar o sectarismo e também a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força totalmente inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. E esse foi o texto que foi usado para a página Sigamo-lo. Foi dito por Jesus e registrado em João, no seu capítulo 8, versículo 12. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procure o Senhor, seguindo-lhe na realidade os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Uma página altamente interessante para o nosso encontro na noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso coração ao grandioso Mestre Jesus. E pedimos, querido Pai de infinita misericórdia, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos e sentindo a presença de tua iluminada bênção, que possa envolver a todos nós, que estamos nesse instante juntos, emanados nesse estudo, que possamos humildemente poder trazer a mensagem deixada pelo Mestre Jesus. Pedimos amparo e proteção à espiritualidade para o nosso estudo da noite de hoje e, principalmente, abençoando e protegendo a todos nós que estamos reunidos em teu nome. Graças damos a ti, Mestre Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje temos um encontro marcado e a proposta do estudo da noite de hoje é exatamente a parábola do servo fiel. Essa parábola se encontra exatamente no capítulo 24 e ela está contida entre os versículos 42 a 51. É uma parábola simples, pequena, mas, como todas as outras, com profundos ensinamentos, como não poderia deixar de ser, pelo nosso Mestre Jesus. Então, essa parábola está no Evangelho de Mateus, como dissemos, mas ela também se encontra um pouco diferente, maior inclusive, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ela começa exatamente narrando o sermão profético de Jesus. Toda aquela preparação para esse grande momento. Jesus traz a nós, nesse sermão profético,
algumas reflexões importantes que nós precisamos ter. E no decorrer do capítulo 24, vamos observar de Mateus que ele vai trazendo ali para as pessoas daquela época e já vai o Mestre Jesus prenunciando na realidade o seu próprio Calvário. Então, ele vem dizendo para as pessoas o que iria efetivamente acontecer e por que a gente precisa se preparar, né, exatamente para essa situação. Esse evangelho é de fundamental importância para todas as nossas situações do dia a dia. Então, ele vem dizendo, e para entender exatamente esse pronunciado que ele faz do Calvário, e ele vai dizendo para as pessoas o que viria a acontecer em breve, porque ele está prestes a entrar em Jerusalém, e como as pessoas deveriam, na verdade, se comportar diante desta nova situação que iria se apresentar. Então, pensando tão somente pela ótica do espírito mortal, do espírito da carne, vamos dizer assim, do ser humano finito, limitado, para entender esse capítulo 24 de Mateus, é necessariamente, e todas as suas mensagens que ele traz ali, é muito importante ter essa ótica da visão espírita, porque a ótica do espírito imortal da alma dá, então, que sobrevive ao corpo, nos dá um entendimento muito melhor desse capítulo. Que ainda, como diz André Luiz, né, é o espírito imortal, aquele que não cessa. Nos falou e vai compreender que exatamente nesse capítulo 24, ele traz essa parábola do servo fiel e a parábola dos talentos também. É um conjunto em que ele vai nos trazendo essas informações. A parábola do servo fiel, ela está dentro de um contexto também, né? Ela quer nos dizer sobre isso. Ela quer nos afirmar, principalmente, de como seremos e como deveremos nos portar para ter a nossa consciência mais tranquila, como é dito no dia do juízo final. Só que para entendermos essa parábola, era importante a gente lê-la, né? Para que a gente possa entrar efetivamente nesse contexto. Então ele diz assim na parábola: sendo assim, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os seus domésticos para dar-lhes alimento a seu tempo? Quem é esse servo fiel? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Amém? Vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo mal disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os embriagados, aí sim, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e cortará ele em dois, e colocará a porção dele com os hipócritas, e efetivamente haverá ali pranto e ranger de dentes. Então, meus irmãos, essa parábola, ela, do servo fiel, ou servo vigilante também, ela está explicada, muito bem explicada, no livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Onde o autor vem trazendo para nós, logo de início, né, quando ele pega logo as primeiras linhas dessa parábola lindíssima, ele nos relata a ação do Senhor ao constituir o servo fiel. Porque sobre os aspectos domésticos, ele tem que situar a parábola à época de Jesus. Então ele reflete algumas deliberações que um senhor de uma casa e de uma propriedade, naquela cultura, naquela época, que seriam a autoridade do Senhor, elegendo quem lhe
conquistou, na realidade, a confiança para a execução de determinada tarefa. Ideia que nos remete, esse estudo profundo, à escala espírita, as diferentes posições dentro da escala espírita. Ele está falando para nós que o Senhor elegeu o seu servo, ou seja, o servo não era qualquer um. Na realidade, o servo não era um escravo. Não tem ali uma dosagem, um entendimento de propriedade. Ele não era desta forma considerado. E adiante, dentro da parábola, Jesus classifica este servo fiel de bem-aventurado, ou seja, como uma pessoa feliz. O servo que foi encontrado trabalhando, no texto, nos dá uma conotação de uma chegada surpreendente do Senhor, sem avisar. Remete o texto à necessidade de nos mantermos absolutamente sempre firmes na nossa conduta cristã, transformando-a em valores morais e não nos limitando às máscaras sociais. E, principalmente, dentro desse contexto, há um comportamento de aquilo que gostaríamos de mostrar para as pessoas, e não o que efetivamente nós somos. Quando o texto diferencia domésticos do servo considerado fiel, lembra-nos de extraordinário texto de Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que Jesus fala exatamente sobre os profetas. E no subitem em que ele traz para nós as características do verdadeiro profeta. Neste texto ele diz: somente um hábil general, capaz de o dirigir, confiam o comando de um exército. Julgai, por exemplo, que Deus seja menos prudente do que os homens. Fiquem certos de que só confia missões importantes, naturalmente, àqueles que sabe capaz de as cumprir. Portanto, as grandes missões, meus irmãos, são fardos pesados que esmagariam, como ele diz nesse texto maravilhoso, um homem carente de forças para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre traz a de sempre saber muito mais do que o discípulo. Isso Erasto nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o servo a que se refere a nossa parábola não é alguém que foi escolhido do acaso. É alguém que se elegeu verdadeiramente servo. E aí lembramos de Maria, né, quando ela afirma: eis-me aqui, faça-se em mim serva do Senhor. Ela não disse: eis-me aqui, faça-se de mim a escrava do Senhor. Não é isso. E vai fazer o que você mandar. Não foi isso que ela se colocou. Eis-me aqui, na realidade, serva do Senhor. Uma mulher eleita, na realidade, para cumprir uma missão grandiosa, que era ser a mãe de Jesus. Aquela que trouxe Jesus ao mundo encarnado. A serva do Senhor. Da mesma forma, Paulo, às portas de Damasco, pergunta, né, quando Jesus aparece a ele: que queres que eu faça? Naquele momento, Paulo se coloca como servo, da mesma forma que Maria. Não foi simplesmente ele escolhido. Ele teve méritos para estar naquela posição. Então, exaltando aqui um pouco o que a gente quer dizer sobre servo, e a parábola ainda traz essa ideia, essa de vigilância. Então, o servo traz a ideia de servidão em troca de algo. E isso que está no dicionário. Servo é aquele que tem necessariamente alguma obrigação no caso que não no caso de propriedade, como no caso da escravidão, né?
Então, neste caso, o servo ele fazia algo para alguém, porque era grato por fazer isso. Então, se colocava na posição de servidão. É o caso do servo fiel. É uma ideia de dependência. Ele dependia do Senhor e era grato por isso. E ele se tornou servo, o servo fiel, dentre todos os outros empregados. E aí, pensando em nós, cristãos, filhos de Deus, quando nós nos colocamos na posição de servos de Deus, porque nós também temos a consciência daquilo que precisamos. Existe essa correlação também de dependência, é lógico. Para nós que temos a clareza, a firmeza e a convicção da existência de Deus, nós sabemos que Ele nos ajuda todo momento, o tempo todo. E então, na verdade, nesse momento nos colocamos como servos, porque sabemos que dependemos da ajuda, do auxílio para nós. E essa parábola traz um pouquinho antes, de 42 a 44, a questão da vigilância, quando ele afirma: portanto vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. Considerais isso. Se o Senhor, em qual dia vem o vosso Senhor? Se o Senhor da casa soubesse em qual vigia vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ter arrombado a sua casa. Por isso também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Isso está nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, só que de 42 a 44. Então, essa parte anterior, aqui menciona o servo fiel, Mateus exatamente no capítulo 24 também nos mostra esse tempo de vigilância. Esse trecho, efetivamente, vem nos dizer que a gente não tem a clareza, a certeza de quando o Senhor vem, de quando Ele estará na nossa casa. Então, é importante que a todo momento nós mantenhamos, então, a nossa vigilância, para que não sejamos surpreendidos, é verdade. Quando a gente vai receber uma visita na nossa casa, por exemplo, pelo menos ali na sala de visita, né, no local onde a pessoa vai adentrar na sala, ou um lugar na cozinha, onde às vezes as pessoas vão, né, a gente vai lá receber, a gente faz questão de deixar tudo arrumadinho, né, para não passar vergonha, é verdade. Então eu sei como a visita vem, então eu vou tentar manter a casa arrumada, vou colocar uma roupa menos à vontade, né, botar uma roupinha melhor, para receber essa visita. E é comum, quando se refere, então, à questão da vigília, nesse trecho, porque naquela época, naquele tempo, né, a vigília, principalmente na guarda e tal, ele era feita de madrugada, então havia várias trocas de guardas, né? Então, dependendo do historiador da época, era sempre 12 horas o período. E normalmente começava das 18 e ia até as 6 horas da manhã, essas trocas e essas vigílias. Então, poderiam ser 3 vigílias de 4 horas, né, cada uma, ou 4 vigílias de 3 horas. Então, se eu soubesse em qual dessas vigílias o chefe da casa chegasse, ele ia se colocar em prontidão, tomando conta da casa. Se ele soubesse, mas ele não sabia. Então, ele tinha que se manter o tempo todo tomando conta da casa, significando desta forma um servo fiel, independente do Senhor chegar ou não naquela determinada hora. Esse é o contexto traduzido para aquela época, para ficar mais ou menos inteligível para quem está ouvindo. E Jesus abre de uma forma muito ampla para nós todo esse ensinamento. Porque, como foi dito, o Evangelho, o capítulo 24, é Jesus narrando o tempo todo
aquele derradeiro momento que iria acontecer da crucificação. Tem a Santa Ceia. Então Jesus vai dando dicas exatamente para os seus discípulos que não durmam no ponto, que vigiem o tempo todo. Dizia ele, porque vocês não sabem o momento em que vocês serão julgados. E nós também não sabemos. E teremos que prestar contas, verdadeiramente. Se formos pensar na ideia de Deus onipresente, onipotente e onisciente, então Deus está nos olhando 100% do tempo. Então nós estamos ali verdadeiramente sendo vigiados, porque Deus não dorme, Deus não cochila. Então, a todo momento, meus irmãos, estamos sendo observados. A todo momento estamos sendo provados. E chegará à perfeição relativa, com mais ou menos tempo, aquele que conseguir se manter vigilante por mais tempo. Por isso que a parábola é a parábola do servo fiel ou do servo vigilante. Algumas armadilhas que a gente pode passar que tem como ceder a essa nossa vigilância. Por exemplo, a vaidade. Isso é um item que nos derruba. Ser extremamente vaidoso nos tira no sentido da vigilância. A maledicência, o orgulho, a ira, tudo isso pode causar sérios problemas para esse nosso progresso. São todas armadilhas para a nossa vigilância. É o momento que a gente dá aquela cochilada e acaba caindo. Como costuma se dizer, escorregando na casca de banana. Né? No livro Boa Nova, no seu capítulo 21, Humberto de Campos narra para nós exatamente o capítulo que se chama Lição de Vigilância. E aí é uma das passagens em que Jesus está nesse processo conversando com seus discípulos nos dias anteriores da sua crucificação. E aí ele pergunta para os apóstolos o que dizem dele. E aí cada um vai falando. Uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é o Salvador. E cada um vai colocando ali, falando o que as pessoas falam sobre Jesus. Aí Jesus pergunta, e vós? Falando diretamente para os seus discípulos. Que dizeis que eu sou? E aí Pedro, no momento de inspiração, fala, você é o Filho do Homem. É aquele que veio nos salvar. E fala lindamente. E Jesus fala com ele, muito bem, você se permitiu ser instrumento de Deus. Deus falou através de você nesse momento. Pedro elogia ele e Jesus começa a explicar as situações que vão acontecer. A falar sobre o sermão profético. E vai dando algumas dicas de algumas coisas que vão acontecer. Que ele seria crucificado, que ele iria entrar em Jerusalém e alguns dias depois ele seria rechaçado. Pedro, baixinho, chega perto de Jesus e fala com ele, mestre, o senhor não deveria estar falando essas coisas. Você está assustando as pessoas. E aí, nesse momento, Jesus dá uma pequena chamada em Pedro. E Pedro fica todo melancólico. Pedro era o mais experiente. E por conta disso, ele achava que ele tinha que trazer a razão, a luz da razão para os demais, já que os outros eram um pouco mais novos. Em alguns momentos dava, por conta disso, sempre usando o coração como referência, mas ele dava algumas escorregadas. Então, com a intenção de acertar, sempre, ele fica sentido com o que Jesus falou, chega para Jesus e fala, poxa, mestre, por que razão mandaste retirar as palavras? Isso está no livro do Humberto de Campos. Por que mandaste retirar as palavras que vos demonstrei? O meu zelo de discípulo sincero. Alguns minutos antes, mestre,
não haveis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designais como intérprete dos inimigos da luz? E aí, Jesus responde, Simão, respondendo bondosamente a ele. Ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigília. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior. Então, em sua marcha para Deus, vigia sempre o teu espírito ao longo do caminho, Pedro. Basta um pensamento de amor, diz o mestre, para que te eleves verdadeiramente ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir, afirma o mestre, às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando importante posição no nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Jesus chama a atenção, na realidade de Pedro, para a vigilância, porque mesmo naquele momento, estando cercado pela psicosfera crítica de Jesus, e tendo acabado de falar de forma muito inspirada, acabou deixando-se levar pela vaidade, quando Jesus o elogiou. Pedro falou muito bem, mas as considerações de Jesus lhe tocou na vaidade. Pois ele permitiu que Deus falasse através dele, conforme disse Jesus. E aí, envaideceu e escorregou. Não foi vigilante o tempo todo. E quis chamar a atenção de Jesus por achar que Jesus estava equivocado por prenunciar a crucificação, assustando a todos que estavam ali. Nesse momento, Pedro abriu, na realidade, uma porta para um outro irmão que possivelmente estava por ali, na psicosfera, e influenciou ele, e Jesus não perdia, como nunca perde, não perdia nunca essas oportunidades de ensinar e evangelizar. E imediatamente chamou Pedro as noções importantes para ele. Porque o nosso pensamento foge mesmo. Não tem jeito. Ainda mais o nosso nível evolutivo em questão. O nosso pensamento vai fugir e isso é normal. Muito normal. Para a nossa condição de espírito ainda encarnado neste planeta de provas e expiações. Em transição, mas ainda passando por essa efervescência. É normal. Mas é muito bom que se consiga ainda perceber, que nós consigamos perceber que o nosso pensamento está fugindo. E chamamos ele de volta para o caminho. O melhor remédio para a gente se manter vigilante, sem dúvida nenhuma, é a prece. E no livro dos médiuns, nas dissertações espíritas, temos um texto maravilhoso, a dissertação de número 26, no capítulo 31, de São Vicente de Paulo. E ele vem nos dizendo assim: o Espiritismo deverá ser uma égide, uma barreira, contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas desse espírito, desde todos os tempos, vem branindo seu facho sobre os homens, sobre os humanos, ou seja, a discórdia e a distensão. Porque cioso ele é da ventura que a paz e união proporciona. Ele alerta: espíritas,
Bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, esse espírito de distensão e discórdia. Dissensão e discórdia. E não duvideis, ele procurará entre vós a desafeição. Vai trazer a vaidade e a desafeição vai surgir. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Ele termina dizendo: estais, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo verdadeiramente não penetre. Então, qual é o antídoto? A caridade. A caridade e o trabalho no bem. A lei do trabalho nunca falha. Não está legal? Não está se sentindo bem? É uma terapia. Eu mesmo faço. Vai varrer a casa. Né? Porque você começa a ocupar a sua mente. E Emmanuel sempre repete, sempre nos alerta, sempre nos convida ao trabalho e ao estudo. Porque sempre fala que o Evangelho de Jesus é ação. Então temos que agir. E ele sempre nos convida a essa ação. Não gosta que a gente fique parado. Porque tem aquele ditadozinho antigo, que todo mundo conhece, que diz que mente vazia é oficina do que não presta. Então nós ainda estamos começando a nossa caminhada. A ociosidade verdadeiramente não é a melhor opção. Nunca foi. Jamais será. Então, é muito bom que a gente observe sempre a lei do trabalho. Não é à toa que ela é uma lei natural. A lei do trabalho, especialmente no trabalho do bem, nos fortalece. Emmanuel nos diz que trabalho é todo aquele investimento do nosso tempo de forma útil. Pode ser uma leitura, pode ser forma útil. Então, todo aquele momento do meu tempo que eu faço de forma útil, que vai me agregar valor, seja moral, seja intelectual, estaremos trabalhando. Não é só o remunerado que conta. Inclusive, todo o trabalho que a gente faz de forma voluntária ainda nos enche ainda mais de orgulho. Nós deixamos ainda mais confortados, porque o ganho moral é inatingível. Não tem valor. Não se consegue medir, mensurar este ganho moral quando fazemos o trabalho de forma voluntária. Então a lei do trabalho nos arremete à lei da evolução, que é efetivamente para todos. Ninguém é capaz de barrar essa evolução. Ela vai acontecer, querendo nós ou não. Todos nós vamos evoluir, todos nós seremos um dia espíritos relativamente perfeitos. Somos todos anjos em potencial. Isso não se barra. O melhor caminho para isso, sem dúvida, é o trabalho no bem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 42. E essa mesma mensagem está no Vinha de Luz, no seu capítulo 82. Que interessante, nós encontramos lá e Emmanuel nos traz. Ninguém alegue a título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu efetivamente dos próprios lábios do Mestre Divino. Foi ele que disse. E no serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. Então, o apostolado é de Jesus. Tá certo. A obra pertence a ele, sem dúvida. Ele virá no momento oportuno,
a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério da purificação e da sublimação na vida. Contudo, ninguém se esqueça, isso é para nós, de que o Senhor não prescinde da colaboração dos sentinelas. Nós somos os sentinelas. Ninguém pode alegar, de forma e maneira, que pode resolver seus problemas, cada um a um seu nível evolutivo. Ninguém pode alegar que não pode. Porque tem a capacidade de fazer o bem, no limite da sua evolução e das suas forças. Então, logo vem que nós somos capazes de fazer. Será sempre proporcional à nossa evolução. Então, Jesus não vai voltar como muita gente pensa. Isso não vai acontecer. Jesus não precisa voltar. Nós estamos aqui. Ele nos deixa de contar, ele sempre vai contar com a nossa parceria, com a nossa ajuda nesse projeto. Deus ajuda e o homem também, através do homem. E é isso que Emmanuel nos traz, dizendo, ele conta conosco, sem dúvida, o tempo todo. Quer dizer que se eu sentar e cruzar os braços, por exemplo, a obra de Jesus não vai acontecer porque eu não quero? Tenham a certeza que é negativa para essa pergunta. A evolução ninguém retarda. Ela vai acontecer independente de nós. Vai demorar só um pouco mais. Se você não quer participar, vai demorar um pouco mais, individualmente. Jesus conta comigo para implantar realmente a sua obra. Conta conosco, com todos nós, para implantar o seu evangelho na terra. Ele precisa espalhar isso para todos os cantos, ainda mais nos tempos atuais. Quanto mais o evangelho for levado a todos os recantos, com tantos conflitos, ele precisa ser esclarecido e vivenciado para que tudo isso tenha um final. Quando a gente pensa que o planeta Terra está a caminho de se tornar não um planeta regenerado, mas um planeta de regeneração, onde as pessoas estarão aqui, são as pessoas que estão se regenerando, que o bem prevalece nessa condição. Jesus conta conosco para isso. Exatamente para isso. Vocês já pararam para pensar? Jesus está contando comigo, com você, com cada um de nós. Isso é legal demais. É muito bacana. Então, que bom que eu posso estar aqui, que nós podemos estar aqui, tentando exatamente reservar um tempo para a nossa evolução, para o nosso estudo. Nesses mergulhos que fazemos na carne, temos que estar sempre trazendo a nossa colaboração. Alguém imagina que se Kardec tivesse desistido, não tivesse agregado ao trabalho, se juntado ao trabalho da codificação, ela não existiria? Conta-se que havia mais de 1000 espíritos encarnados preparados para fazer o que Kardec veio. Para fazer, ou seja, Deus é perfeito no seu planejamento. Deus sabe muito bem fazer planejamento. Então, não falharia. Não deixaria de trazer o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Nós teríamos sim, ainda que Kardec desistisse, nós teríamos sim a codificação do Espiritismo. Porque Jesus não falha. Se os 12 discípulos tivessem desistido naquela época, ainda assim o Evangelho de Jesus estaria conosco. Porque Deus não falha em seu planejamento. Com certeza. Mas é muito bom para nós que nós estejamos misturados
nesse trabalho com Cristo. É muito bacana. Nós sejamos fiéis, como servo fiel. Porque o dia virá que seremos chamados à nossa consciência. Seremos chamados no juízo final do nosso retorno para prestar contas do que efetivamente fizemos. Daqueles talentos que recebemos, relembrando a parábola dos talentos, e que bom será se nós conseguimos passar nesse teste. Porque a gente se compromete quando volta. E a gente precisa cumprir e vigiar a todo momento para não fugir da nossa rota. Nós imprimimos uma rota quando viemos e não podemos fugir dela. Quando está doendo demais em nós, é porque estamos fugindo da rota. Quando está sofrendo demais, é porque a gente está fugindo da rota. Essa é uma dica. Será que estou sendo um servo vigilante ou não? Vamos tentar nos manter sempre. Paremos, reflitamos, façamos um exame interior. Um exame da consciência. E aí, certamente, alguma intuição vai vir, nos orientando e nos ajudando nessa condição. Os amigos espirituais provavelmente estarão conosco, nos dando a dica de como voltar para a rota. Miramês, no livro Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, vem nos trazer a seguinte passagem sobre vigilância. Se o homem fosse espírito puro, não estaria, com certeza, reencarnado na Terra, sofrendo as duras consequências desse plano. A evolução é uma lei criada por Deus. E é contemplando os horizontes da Terra que os espíritos se tornam conscientes das necessidades, das lutas que devem empreender para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que eles se encontram. Desde os primeiros instantes em que ingressa pelas portas da reencarnação, diz o Espírito. O Espírito carrega consigo as bagagens das experiências e das necessidades. Se vê ante as lutas indispensáveis que vai enfrentar com o dragão dos seus instintos interiores. Para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar, continua caindo nas armadilhas de lobos. E como o Evangelho diz que só os lobos caem em armadilha de lobos, os que não conseguem vigiar continuam a ser lobos. Vigiai. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. Policiar suas mais claras experiências contra as investidas do mal que derruba, que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que verdadeiramente entristece. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis. E nesse manejo individual, tiramos lições grandiosas, valiosas, porque a razão constitui um professor insubstituível no templo do coração. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos, diz Miramês, e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância com Jesus, ensinadas exatamente pelo seu Evangelho. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deveis
Vigiar no pensar, no falar e principalmente no viver. Muito bem, é sempre eu e não é eu com o outro. É sempre eu comigo mesmo, eu me superando, eu me tornando alguém melhor do que eu mesmo e não melhor do que o outro. Ou seja, é no nosso pensamento, é na nossa fala, é nos nossos exemplos. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Francisco de Assis disse: o Senhor me ajuda a evangelizar sempre, e quando preciso usar palavras, evangelizar pelo exemplo, pois o exemplo arrasta. Eu posso falar, educar o meu filho, tentar trazer para ele todos os ensinamentos, mas se o meu exemplo diz outra coisa, não vai colar, não vai pegar. Porque o meu exemplo fala muito sobre o meu interior, sobre o que somos de verdade, o que está no nosso íntimo. Então, por isso, a todo momento, vigiar o pensamento, as palavras e as atitudes. Quando a gente pensa que a gente atrai, quando a gente atrai, a gente pensa. Emmanuel diz isso na Seara dos Médiuns. Porque nós somos vibração. Muito mais do que pessoas, do que seres encarnados, nós somos vibração e energia. Os nossos irmãos que estão ao nosso redor percebem isso com muita facilidade. Percebem as nossas vibrações. E é por isso que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, não deixeis cair em tentação, Jesus está ensinando que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Se tem algo no outro que me incomoda, preciso resolver isso dentro de mim. Porque se eu estou em paz com determinado assunto, aquilo não vai me afetar, aquela pessoa não vai me incomodar. Jesus nos ensinou a orar, não deixeis cair em tentação, porque só cai em armadilha de lobo. Se não for lobo, não cai na armadilha de lobo. Por isso, ele está dizendo com isso, falando, explicitando a lei da sintonia. Essa passagem está no livro Ação e Reação de André Luiz, e ele traz muito sobre essa lei de ação e reação. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos traz os seguintes dizeres: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmos, os inferiores desejos, necessidades, anseios, porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza se persevera, se com ele nós nos afinizamos. Ou seja, se nós com eles mantemos sintonia na intimidade do coração. Tem um livro, Auto-Obsessão, que diz que toda obsessão começa na auto-obsessão. Se eu não mudar o meu nível vibracional, se eu não mudar os meus pensamentos, não tem casa espírita que afaste o obsessor. Ele não é uma mosca que fica aqui querendo irritar a gente. Ele está aqui porque nós estamos atraindo a ele, o obsessor. Porque tem algo em nós que atrai ele. Dessa forma, é extremamente importante, meus irmãos, nós mudarmos, nós melhorarmos.
para que a nossa sintonia se modifique. No Livro dos Espíritos nos fala que a melhor maneira de a gente se conhecer é conhecer-se a si mesmo. Precisamos fazer um exame diário. Como eu fui hoje? Fui legal hoje? Machuquei alguém? O que eu poderia ter feito melhor no meu dia de hoje? O que eu devo riscar e não repetir mais? Se você no autoexame indetermina alguma coisa. É diário. A gente faz esse autoexame diariamente para a gente se melhorar, para que o mal exterior não me atinja. Quando pedimos a Deus paciência, precisamos ser colocados em situações desagradáveis a todo momento. Como você quer ser uma pessoa paciente, como é que eu vou ser se eu não me colocar em situações que me tirem a paciência? Então, para que a gente tenha paciência, nós seremos colocados em situações que a gente possa testar a nossa paciência. Eu só posso dizer que sou paciente a partir do momento natural em que a paciência for conquistada por mim. Por enquanto, ainda não for, eu não posso dizer que sou paciente. Esquece isso. Você ainda está no caminho, precisando melhorar, mas ainda não está pronto para isso. Pedro escorregou. Havia acabado de falar, se permitiu ser mensageiro de um espírito elevado, falando sobre Jesus, e se deixou levar pela vaidade. Escorregou. Ou seja, a vigilância ainda não era uma conquista para Pedro, que foi um eleito diretamente por Jesus para edificar a sua igreja. Então, os espíritos, os discípulos foram servos de Jesus. Todos eles trabalharam incessantemente para divulgar a boa nova de Jesus, fazendo verdadeiramente o melhor que podia. Inclusive Judas. O melhor que estava ao alcance dele. O nível evolutivo dele, dentro do nível evolutivo dele, ele deu o melhor de si. Tanto é, não é por acaso, que ele foi resgatado por Maria. Então Jesus está nos dizendo que a todo tempo nós temos que nos mantermos vigilantes. E para manter a vigilância é necessário o exercício. Somos convidados o tempo todo ao trabalho, à ação. Como falamos lá no comecinho, Deus não dorme, né? Ele não dorme, não cochila. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, Deus é fiel. Sempre foi, sempre será. Deus é o Criador. Deus está conosco a todo o momento. E nós? O que somos? Nós somos fiéis? Nós somos servos fiéis, vigilantes? Nas grandes provações, não te afaste da fé. Nos pequenos contratempos, cultiva a paciência. Agradece a divina bondade e a bênção de cada dia. Trabalha sempre. Serve desinteressadamente aos outros quando puderes. Esquece injúrias e ofensas. Não lastime o passado. Não censures a ninguém. Segue sempre para diante e não temas, porque Deus vigia. Esse trecho está no capítulo 4 do livro Recados do Além. Então aqui temos algumas dicas de como sermos vigilantes, para praticarmos a vigilância com bondade, com amor por nós mesmos, com amor pelo próximo. Amando o próximo como amamos a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembram? Mas aquela pessoa que
atrai sintonias boas, que atrai boas companhias. E se atrairmos boas companhias encarnadas, melhor ainda as desencarnadas. É a melhor maneira de se afastar dos maus espíritos. É atraindo os bons espíritos. Os próprios espíritos dizem isso. Isso é a lei de sintonia. É a nossa transformação moral, é a nossa elevação interior. E o nosso crescimento é a nossa busca. E ela tem que ser incessante, diuturna, 7 dias na semana, 24 horas por dia, a todo momento. Vigilância é isso. Quando a gente percebe que escorregou, volta. Sentiu que não está numa vibe ruim, pede a Deus para ajudar, para nos amparar, para nos auxiliar. A prece funciona demais. André Luiz fala isso. Quando não tinha mais nada para fazer, fez uma prece. E nesse momento os espíritos conseguem ter acesso a ele. Porque ele estava no umbral. Porque ele se abriu. Não era o umbral que estava proibindo ele de ter acesso aos mentores, aos amigos, a Clarencio. Não era. Era, na realidade, ele mesmo. A falta de sintonia. E quando ele sintonizou, eles chegaram. E é assim que nós fazemos conosco. Quando a gente não está bem, quando a gente não está legal. Então temos que nos manter perseverantes o tempo todo. E nos mantermos sempre unidos, conectados verdadeiramente ao Senhor. Porque Ele está ali, fiel, sempre fiel a nós. E nós precisamos estar juntos a Jesus nesse projeto de transformação necessária para esse planeta. Regenerados, felizes, onde a bondade será preponderante em relação à maldade. Precisamos estar sempre conectados, buscar a Deus. Deus é fiel sempre a nós e nós também temos que buscar ser fiel a Deus. E que Jesus nos ampare e nos proteja nessa intenção. Muito obrigado. É um prazer mais uma vez estar junto de vocês. Vamos agora então fazer o encerramento do nosso estudo, fazendo uma prece. Vamos nos conectar exatamente ao alto, principalmente aos nossos amigos espirituais. Querido Mestre Jesus, de infinita misericórdia, infinitas graças te damos por esses momentos aqui, juntos, vibrando principalmente no teu amor infinito por todos nós. Que as tuas vibrações e as nossas se completem, trazendo para a humanidade, para esse processo de turbulência que o nosso planeta passa, que possamos unir nossas forças para levar alento a esses espíritos que estão retornando à pátria dos espíritos e aos seus familiares que ficam por aqui. Que a tua infinita misericórdia proteja a todos nós, nos amparando, nos orientando e nos ajudando, hoje e para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Uma excelente semana para todos nós.